Fala, meu povo, bom dia! Bom dia! Estamos chegando. Mais um dia, mais um episódio do nosso Café com Desbloqueio. Falando em café, deixa eu pegar meu café aqui, né? Pera aí, gente. Muito bem, vamos lá. Mais uma semana, concluindo mais uma semana, graças a Deus. Ai, essa semana nós conseguimos estar juntos todos os dias, né? Bênção. Deu trabalho, mas conseguimos, né? Pega o seu celular aí, vamos compartilhar essa live. Compartilha esse link, manda nos grupos do WhatsApp, manda para aquela pessoa que você conhece, que você quer vê-la crescendo, que você quer vê-la se desenvolvendo espiritualmente. Nós estamos na nossa jornada falando a respeito de como crescer e se fortalecer espiritualmente. Ontem eu falei com você a respeito dos benefícios de ser salvo, né? Eu falei para você sobre 3 coisas. Sobre filiação, né? Sermos filhos de Deus. Falamos a respeito da herança de sermos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E falamos também a respeito do amor de Deus. São 3 pontos, 3 pilares que nós só podemos acessar a partir do momento que nós somos salvos. Não tem como eu ser filho de Deus sem eu ser salvo. Por quê? Porque a humanidade está debaixo de uma herança, está debaixo de uma maldição, a maldição de Adão, a herança de Adão. Então, nós somos criação de Deus, mas somos filhos de Adão. Uma vez que nós morremos para Adão e nascemos de novo, então nós nos tornamos filhos de Deus e recebemos uma nova identidade. Então, nós precisamos aprender esse princípio, é uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente entende a respeito disso, mas é um princípio bíblico. Existem os filhos de Adão e existem os filhos de Deus em Cristo. Enquanto eu sou alguém que não nasceu de novo, eu sou filho de Adão, eu estou debaixo da herança de Adão. Depois que eu nasci de novo, depois que eu recebi a minha nova natureza em Cristo, aí então eu me torno filho de Deus. Até então, eu sou criação, sou criatura de Deus. Com relação à herança, eu não tenho direito à bênção de Deus, eu não tenho direito ao favor de Deus, às riquezas de Deus, enquanto criação. A minha herança, ela é legada a mim a partir do momento que eu sou filho. Eu não posso herdar a herança de um pai que não é meu. Então, eu só posso ser herdeiro de Deus a partir do momento que eu me torno filho. E a partir do momento que eu me torno filho, herdeiro de Deus, eu também sou co-herdeiro de Deus. Eu expliquei para você que herdeiro de Deus é eu herdar tudo aquilo que Deus tem. Tudo aquilo que Deus tem, eu herdo. Agora, co-herdeiro com Cristo é eu tenho direito a tudo aquilo que é de Cristo. Imagina o seguinte, na cultura judaica, o pai, ele tinha os seus filhos. E a herança, ela era dividida para todos os filhos. Só que o primogênito, ele tinha porção dobrada da herança, ou seja, ele tinha 50% da herança. Então, se a pessoa tivesse 2 filhos, então cada um ficaria com 50%. Se fosse 3 filhos, o primogênito teria 50% da herança e os outros 2, cada um 25%. 25% da herança do pai e 50% era da herança do primogênito. Nós, em Deus, nós somos herdeiros de Deus, mas nós dividimos essa herança com todos os filhos. Cristo é o primogênito e ele detém 50% da herança do pai.
Ele é o primogênito de Deus. Então ele carrega uma porção maior de herança. A Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo, né, me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Então ele recebeu uma porção maior por causa daquilo que sofreu, por causa daquilo que viveu, por causa daquilo que se dispôs a pagar o preço. Só que agora, dentro dessa nova aliança, dentro dessa nova realização, Cristo decide compartilhar também da sua parte, da sua herança. Ou seja, eu tenho uma parte que é minha por ser filho de Deus, mas agora eu tenho uma parte que é a parte de Cristo. Ou seja, eu tenho dupla herança. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, nós somos herdeiros de toda a herança de Deus, de toda a divindade do Pai e do Filho. E isso só é possível a partir do momento que eu nasço de novo. E depois nós falamos a respeito do amor de Deus, né? Nós somos amados incondicionalmente, estando em Cristo. Por quê? Porque Cristo é a manifestação desse amor. Então são 3 benefícios que nós falamos ontem, e hoje eu quero falar pelo menos mais 3 com você, para a gente fechar esse assunto e poder caminhar na segunda-feira um novo tema. Eu quero falar com você hoje, começar falando com você hoje, sobre o que está aqui em Romanos. Vamos continuar em Romanos. Romanos tem muitas verdades a nosso respeito aqui. Nós precisamos compreender de forma muito clara. Romanos capítulo 8, no versículo 1. Romanos 8, 1 diz o seguinte: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, um dos benefícios que eu tenho de ser salvo é: não há condenação sobre mim. Ah, isso é maravilhoso. Que condenação é essa? Bom, existem algumas condenações. A primeira condenação é a condenação de Adão. A sentença de Deus a Adão: o dia que comer do fruto, certamente morrerás. Uma condenação. Condenação à morte espiritual e à morte eterna. A morte espiritual é a morte física, aliás. Então, uma vez que eu nasci de novo, essas 2 maldições, essas 2 condenações são quebradas na minha vida. Ou seja, eu não preciso mais ir para o inferno. Eu não preciso mais morrer espiritualmente, viver morto espiritualmente. Por quê? Porque a morte espiritual é uma condenação devido ao pecado de Adão. Estando em Cristo, nascendo de novo em Cristo, nenhuma condenação há sobre mim. Ou seja, a condenação da morte espiritual não me pertence mais. Por isso que o inferno não é mais opção para mim. Por isso que o inferno já não faz parte da minha realidade, porque não há nenhuma condenação sobre mim. A condenação de Adão foi cancelada na minha vida. Entende? Então, aqui que entra a questão. Se a condenação do Adão foi quebrada na minha vida e eu vou morrer fisicamente, então eu não posso ir para o inferno. Se eu não posso ir para o inferno, eu vou para onde? Aí então surge a realidade dos céus. Se eu morrer nessa era ainda e eu não posso ir para o inferno. Se eu não posso ir para o inferno, eu também não posso ficar vivo, porque eu morri. Então para onde eu vou? Então eu vou para o céu. As pessoas, focam em salvação nisso. Ah, morreu, eu quero ir para o céu. Só que isso é fruto da salvação. Então ninguém foi salvo para ir para o céu. O céu é um benefício para aqueles que são salvos. Então, sendo salvo, não tenho condenação. Não havendo condenação, se eu morrer antes do fim dessa era, então eu não posso ir para o inferno. Então eu preciso ir para o céu. Preciso ir para o céu por causa dessa morte física, que também é uma condenação. Existe uma condenação onde Deus disse para o homem: se você comer, você vai morrer, fisicamente e espiritualmente. Fisicamente, nós ainda morremos. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um mundo caído. Então, não há benefício para nós, como salvos, vivermos eternamente em um mundo caído. Então, nós só morremos por causa do mundo que ainda é caído.
Então meu corpo morre e eu vou esperar um tempo nos céus. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, quando ele vier a segunda vez, a Bíblia diz que eu voltarei com ele e receberei o meu corpo glorificado. Ou seja, o corpo que eu tenho hoje, ele é limitado por causa do mundo que está no pecado. Por isso que se eu morrer, meu corpo vai para a terra e eu vou para os céus. Mas quando Jesus vier e eu voltar com ele, o meu corpo que estava limitado na terra por causa do pecado, agora ele vai ser glorificado, ou seja, o pecado não terá mais domínio sobre ele, não terá mais influência sobre ele, o meu corpo será plenamente assim como o corpo de Cristo. Uma vez eu tendo o corpo pleno de Cristo, então Cristo virá e governará sobre essa terra. Então nós viveremos debaixo de uma nova realidade, de uma nova dimensão. Agora, preste atenção no seguinte: passado todas essas coisas, a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Só que o meu corpo será o mesmo. Só que agora a terra será glorificada. O meu corpo foi glorificado, agora a terra será glorificada. Uma vez que a terra for glorificada, não há pecado, não há influência do pecado, não há maldição, não há nada disso. Vou viver em paz em uma nova terra com o meu mesmo corpo, porém agora glorificado. Ou seja, eu não vou perder meu corpo. Por quê? Porque faz parte de mim. Então olha que coisa. A morte era consequência do pecado de Adão. Deus não fez um homem para morrer. Então, por causa disso, o homem morre. Só que agora que eu nasci de novo, essa condenação não tem poder sobre mim. Então eu vou me separar do meu corpo por um período, mas depois eu vou retomar o meu corpo de volta para viver a plenitude daquilo que Deus sonhou, planejou para mim. Não há nenhuma condenação, nem para o meu espírito, nem para a minha alma e nem para o meu corpo. Uau, isso é muito doido. Sabia que esse corpo que você tem, ele vai durar para a eternidade toda? Seja na sua eternidade com Deus, ou seja na sua eternidade sem Deus. Porque quem for lançado no lago de fogo, depois do juízo final, vai ser lançado em corpo. E o corpo não vai morrer. Ou seja, quem morre e vai para o céu, vai o espírito até a volta de Jesus. O corpo depois é ressuscitado, glorificado, recebe seu corpo de volta. Depois e tal o processo que eu te falei. Quem não vai para o céu, quem morreu sem Cristo, morreu debaixo de condenação, vai para o inferno. Estando no inferno, depois ele vai voltar no juízo final, passar pelo juízo final, aí ele vai receber o corpo dele de volta e vai ser lançado no lago de fogo, com o mesmo corpo. Só que agora debaixo da condenação. Mas aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação. Nem a maldição da morte espiritual, nem a maldição da morte física. Outra maldição, outra condenação, aliás, estou falando maldição, mas é condenação, tá? Outra condenação é a condenação da lei. A lei que Deus deu a Moisés, ela condena o homem. Por causa do quê? Por causa dos seus erros, seus pecados, suas limitações, suas fraquezas. Viver debaixo da lei é viver debaixo de condenação. Eu não vivo debaixo da lei, mas tem muita gente que vive. Tem muita gente que vive debaixo dos seus próprios méritos, dos seus próprios esforços. Há uma condenação. Há uma condenação. Nós não fomos chamados, não fomos salvos para viver debaixo da lei. Nós somos chamados para viver debaixo da graça de Deus. O salvo, ele é chamado para viver pela graça e não pela lei. Só que as pessoas não entendem sobre isso, estão vivendo debaixo de lei, e onde há lei há condenação. Onde há lei há condenação. Então nós somos livres dessas condenações, da condenação do pecado. Eu não sou mais pecador. Eu sou santo.
E por que eu sou santo? Porque o Espírito Santo habita em mim e ele mudou a minha natureza. Eu era pecador, filho de Adão, agora eu sou santo, filho de Deus, em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo. E não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Para quem não entende, parece ser arrogância. Para quem é ignorante a respeito dessas verdades que eu estou te falando, isso aqui é loucura. E é por isso que essas pessoas não crescem espiritualmente. Por isso que elas não desfrutam de uma vida, de um relacionamento íntimo com Deus. Porque vivem debaixo de condenação. A pior coisa que existe para alguém que quer viver uma vida espiritual é a condenação. Porque a condenação, ela drena suas energias, ela drena a sua fé, ela drena você por completo. Por isso que é um benefício daqueles que são salvos. Nenhuma condenação. Nenhuma. Condenação do passado, do pecado, da lei, da morte, nenhuma. Isso é muito bom. E felizmente tem muita gente que nem sabe disso. Nem sabe disso. O que mais que nós podemos falar sobre o nosso benefício? Vamos aqui para o capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos. Versículo 1 diz o seguinte: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro benefício daqueles que são salvos: plena paz com Deus. O que significa isso? Debaixo da natureza de Adão, nós somos inimigos de Deus. Existe um conflito entre nós e Deus. Estamos debaixo de maldição, de separação. Há uma barreira entre nós e Deus. Mas uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que nós estamos debaixo da nova aliança em Cristo, temos paz com Deus. Ou seja, essa ideia de Deus irado, ela não existe mais. Cara, tem um monte de gente dentro da igreja que acham que Deus está irado com elas. De que a qualquer momento Deus vai explodir, vai fazer alguma coisa que vai prejudicar essa pessoa, vai envergonhar ela, vai humilhar ela, vai expor ela, vai prejudicar ela. Cara, pelo amor de Deus, uma vez salvo, você está em paz com Deus. Deus está em paz com você. Deus não tem nada contra você. Existem cultos que são um verdadeiro tribunal, onde as pessoas saem de lá sentenciadas, como se Deus estivesse julgando elas, como se Deus estivesse apontando o dedo para elas, expondo o passado, essas revelações, de pecado. Cara, antibíblico. Uma vez salvo, temos paz com Deus. Deus não está irado comigo. Mesmo que eu mereça a ira de Deus, mesmo que eu mereça o castigo de Deus, mesmo que eu mereça a punição de Deus, Ele está em plena paz comigo. Por quê? Porque toda a ira de Deus foi derramada em Cristo. Toda a ira de Deus foi derramada em Cristo. E se eu estou em Cristo, Deus não pode derramar a ira dele de novo. Porque Cristo já sofreu a ira de Deus. Ei, presta atenção. Se eu estou em Cristo, não existe mais ira para mim. Porque Cristo não vai sofrer outra vez a ira de Deus. Se eu estou em Cristo, não há mais juízo para mim. Por quê? Porque Jesus já sofreu o juízo.
Então você consegue entender a profundidade disso? Se eu estou em Cristo, Cristo já sofreu a ira, não a ira para mim. Cristo já sofreu a condenação, não a condenação para mim. Cristo já sofreu o peso do juízo, não há juízo para mim. Mas as pessoas estão em Cristo como se elas estivessem, sabe, sei lá, do lado do diabo. As pessoas não entendem o que significa estar em Cristo. As pessoas precisam aprender. Eu tô compartilhando coisas com você aqui, cara, que se você nunca ouviu, isso soa para você como algo alarmante, mas é a verdade bíblica. Você acha que mataram Jesus porque ele era um pregadorzinho convencional? Não, Jesus trouxe verdades que eram completamente contrárias à realidade que eles viviam. A realidade que eles estavam acostumados. Os apóstolos morreram não é porque eles eram pessoas más, mas é porque a mensagem deles era completamente fora da casinha. E o que é uma mensagem fora da casinha? Uma mensagem de condenação? Claro que não. Claro que não. O que traz o confronto hoje não é essa mensagem de condenação. Por quê? Porque nós estamos acostumados. Olha o Antigo Testamento, dilúvio, destruição, morte. As pessoas não mudaram. Cativeiro, exílio, as pessoas não mudaram. É por isso que Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar as boas notícias. Boas notícias. A palavra do Evangelho é uma palavra de boas notícias, não é uma palavra de condenação. E as pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam. As pessoas querem condenar, as pessoas querem afrontar, as pessoas querem expor o pecado. Jesus veio para trazer salvação. E a salvação nos leva a ter paz com Deus. Deus está em paz. Por mais que eu mereça a ira, Ele está em paz. Por causa de Cristo. Você fala, cara, isso é muita loucura, eu não consigo entender isso. Pois é. Essa é a verdade do Evangelho. Nós somos acostumados com o evangelhozinho coach, evangelhozinho de condenação, o evangelhozinho que prega a mesma coisa que as outras religiões pregam. Por exemplo, toda religião prega auto-melhoramento. Você tem que melhorar para você merecer. Cara, se o evangelho pregar, se a mensagem do evangelho é a mesma coisa, não existe auto-melhoramento dentro do evangelho, existe transformação pelo Espírito. Transformação pelo Espírito. Não existe mérito no evangelho, existe graça. Mas você não está pronto para essa conversa, né? Você não está pronto para essa conversa. Vamos terminar aqui? Vamos terminar? O que mais que nós podemos falar aqui sobre... Vamos falar sobre essa aqui, ó, sobre a justificação, né? Tem tanta coisa para falar, tanta coisa. Mas olha isso aqui. Versículo 8 diz o seguinte, do Romanos 5. Deus, porém, comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. O que é justificação? Não seria inocentação, mas é a palavra mais certa para você entender. O que significa ser justificado? Significa o seguinte: você era alguém condenado por um erro que você cometeu, mas alguém foi lá e pagou o preço por você e sofreu a condenação no seu lugar. Então você foi justificado. Por quê? Porque alguém pagou o preço por você, sofreu o que era para você sofrer.
Sendo assim, ninguém pode me acusar mais, porque alguém já pagou o preço. Legalmente, eu estou livre. Então, a palavra justificação, ela vem desse termo jurídico, desse ambiente jurídico, onde legalmente alguém pagou o preço que eu devia, e eu já não devo mais nada. Então nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus pagou o preço pela minha liberdade. O sangue de Jesus pagou o preço para eu viver em paz. O sangue de Jesus. Não há condenação, não há porque eu ficar me martirizando pelo meu passado, não há porque eu ficar com consciência pesada, não. O preço foi pago, eu sou livre, não há nada que eu deva. Quantas pessoas estão dentro das igrejas vivendo debaixo de condenação, consciência pesada, e ainda dizem que é Deus? Não, não é não. É o diabo. É o diabo que está tentando anular aquilo que Cristo fez por você. Se Cristo trouxe justificação, o diabo trará condenação. E se você aceitar a condenação, você está abrindo mão da justificação. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus. E não há ira mais para mim. Olha o que você acabou de ler. Seremos salvos da ira de Deus, porque fomos justificados. O preço já foi pago. Ah, mas você merece, mas o preço já foi pago. Uma dívida quitada não pode ser cobrada. O dia que você aprender essas coisas, irmão, você vai crescer tanto. Você vai evoluir tanto na fé. Tanto. Justificação. Não condenação. Qual foi a outra coisa que eu falei? Paz com Deus. Mais 3 benefícios para você. Esses benefícios nós só podemos ter através da salvação. Se você é filho de Adão, tem ira para você, tem juízo para você, tem condenação para você. Mas se você está em Cristo, acabou. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o que é tudo? A nossa condição. Forte demais, né? Acho que é muita coisa para você, né? Vamos orar para a gente encerrar. Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos aí. Respira fundo. Obrigado, Senhor. Como é maravilhosa a mensagem do Evangelho. Como é maravilhosa a mensagem do Evangelho. Ah, se as pessoas soubessem. Ah, se as pessoas entendessem quão maravilhoso é o Evangelho. Espírito Santo, traga revelação aos teus filhos. Traga clareza aos teus filhos. Eu oro por isso nessa manhã, Senhor. Clareza. Revelação sobre o Evangelho. Que toda escama de religiosidade, que toda crença errada, que toda tradição humana seja tirada de nós e nós possamos experimentar de um novo nível de fé, de uma nova realidade espiritual inabalável,
crescente, avivada. Uau! É muito bom, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amém, gente? Meu Deus, é muito bom. É isso aí, hoje era para nós encerrarmos a nossa jornada, mas como nós ficamos na primeira semana aí bem devedores, tivemos um episódio só, nós vamos continuar. Vocês aguentam continuar? Eu vou continuar mais uma semana aí falando sobre isso, para a gente poder encerrar esse assunto. Tem muita coisa para a gente falar, mas nós vamos caminhar mais uma semana aí debaixo dessa verdade, a respeito de como crescer e se fortalecer espiritualmente, tá bom? Espero que você tenha aprendido, espero que você assista novamente esse vídeo. Se você tiver pergunta, pode mandar pergunta, não tem problema não. Se você está na nossa comunidade, você pode mandar pergunta lá também. Enfim, eu tô aqui para ajudar você a entender e discernir a verdade, tá bom? Tem dúvida? Pode mandar que eu vou te responder, vou te ajudar a você crescer e amadurecer na fé, sendo fortalecido, experimentando da verdade, sem religiosidade, sem manipulação, mas a verdade da palavra de Deus. Deus abençoe você. A gente se encontra na segunda-feira, a partir das 5h45 da manhã, para mais um café com desbloqueio, continuando a nossa série Como Crescer e se Fortalecer Espiritualmente. Aperta o like se você não assistiu, não apertou, se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo e até segunda-feira. Paz!